38, acho que vocês podem, os juristas podem falar um pouco melhor, mas do que me cabe do ponto de vista econômico, que também está no Furtado, na construção interrompida, é que ele vai dizer que para este capitalismo transnacional, financeirizado, da globalização, para que ele pudesse se constituir hegemonicamente, ele precisou lançar mão do esvaziamento da noção de soberania política e econômica e da própria ideia de estados nacionais. O Estado vai dizer, para isso acontecer, você precisou criar um sentimento de que é anacrônico, inclusive, falar em sistema econômico nacional, falar em política nacional, falar em soberania nacional. Você precisou fazer um processo de esvaziamento dos estados nacionais para que essa hegemonia do capital financeiro neoliberal se espraiasse mundialmente. Para isso, você precisou criar essa sensação de que o que está na lei e nos organismos multilaterais é muito mais benéfico para as decisões internas do que o que está na política, por exemplo. Então, você vai esvaziando os estados nacionais de política e relegando aos técnicos, às OMC, ao FMI, aos organismos multilaterais, o ditar sobre a política econômica nacional de cada estado. Acontece que isso tem um problema econômico, fundamentalmente, porque esses organismos não estão vinculados ao compromisso com o nosso desenvolvimento nacional, mas um problema político, um problema democrático, ou seja, você esvazia os estados nacionais e passa a decisão para organismos multilaterais que a gente não vota nesses caras. Ou seja, você vai, do ponto de vista do que é decisão democrática de uma nação, você vai amarrando o Estado Nacional. E hoje a gente vê isso com a Constituição Federal, ou seja, a gente tem uma criminalização da política fiscal, ou seja, você, independente de quem vai ganhar as próximas eleições em 2022, se não derruba o teto de gastos, você não tem autonomia política, a sociedade não pode definir coletivamente onde ela quer empregar os seus recursos, porque isso está na lei. Você pode ter uma soberania, uma criminalização e uma independência do próprio Banco Central da política monetária, você já tem um câmbio flutuante, ou seja, você vai se desfazendo dos instrumentos, se desfazendo das políticas estatais, né, o próprio BNDES, nesse período também, a Leia, né, pode falar melhor sobre isso, mas você vai criminalizando o gasto do Estado, criminalizando a política econômica do Estado e relegando decisões fundamentais à iniciativa privada, que o Furtado sempre foi, né, entusiasta, falou em alto bom som que a iniciativa privada não está comprometida com o nosso desenvolvimento, ainda que a gente queira contar com ela, sim. E para finalizar, Cirlei, eu acho que assim tem uma diferença fundamental do Furtado com a teoria marxista da dependência, em primeiro lugar, porque o Furtado concebia mais a dependência no aspecto cultural, ou seja, da mimetização do padrão de consumo, e também do ponto de vista econômico, do padrão de financiamento, com relação ao progresso técnico, né, a dependência externa do ponto de vista tecnológico e financeiro. Mas me parece que este último Furtado vai identificar um pouco mais o papel da dependência na submissão política ao imperialismo, né, nessa ideia do estreitamento às margens da política econômica e do desenvolvimento autônomo, tem a ver com essa dependência que é política às nações centrais, em especial aos Estados Unidos, que ganha plena hegemonia com o fim da Guerra Fria. Ele discorda fundamentalmente da teoria da dependência associada, o Gilberto Berkovitch já fez referência à ideia de que para superar o subdesenvolvimento você teria que reafirmar a dependência para acessar tecnologia, acessar financiamento, numa análise talvez um pouco ingênua, inclusive, de que aquele padrão imperialista de exportação de capital no pós-guerra poderia ter sinalizado que o imperialismo estava mais disposto a ter sócios minoritários na periferia. Ou seja, você aprofunda a dependência como forma de superação do subdesenvolvimento. E com a teoria marxista da dependência, eu acho que ele pode se aproximar um pouco nessa ideia da dependência política, mas, enfim, para o Celso Furtado e para a CEPAL, a transferência de valor para o centro é uma transferência fundamentalmente via preço das mercadorias, como eu expliquei aqui. E para o Rui Mauro Marini está mais ligado ao processo de transferência de valor, e aí ligado a papel que a América Latina cumpriu na transferência de valor via mais-valia relativa com relação ao centro, assim, a transferência de valor também via trabalho superexplorado. E, por fim, eu acho que a maior discordância com a teoria da dependência é a solução para o diagnóstico do capitalismo dependente, que o Furtado também faz, que é essa solução de que a superação do capitalismo dependente, aí vinculado também à Revolução Cubana, o capitalismo dependente é a forma de manifestação do imperialismo na América Latina, ou seja,
findar o capitalismo dependente significa a superação do capitalismo como modo de produção, e o Furtado não foi adepto dessa tese. Mas, de forma geral, eu vejo também mais similitudes, né? Eu acho que a análise da natureza do subdesenvolvimento, da particularidade do Brasil, a particularidade das leis tendenciais de reprodução de um capitalismo que é dependente, o Furtado é um grande contribuidor, mesmo para os socialistas, que têm uma análise diferente da mudança radical. Ainda assim, ler o Furtado é fundamental, porque o Furtado é quem mais compreendeu a natureza desse modo de produção capitalista dependente, subdesenvolvido, que a gente que tem compromisso com uma transformação radical da sociedade e quer construir. Espero que é isso, acho que não quero passar muito do tempo, espero ter conseguido responder. Qualquer coisa, eu vou colocar meu e-mail também no chat ali, quem quiser pode mandar coisas individualmente, estou super à disposição. Sou muito entusiasta em falar dos Celso Furtado, fico muito feliz. Obrigado, Juliane. Professora Leia, agora, por gentileza. Bom, eu vou tentar ser breve e acredito que não consiga abordar todos os pontos, mas das perguntas que foram levantadas, eu acredito que tem algumas considerações em relação, inclusive, ao que a Juliane colocou, talvez complementares. Professor Giovanni, de fato, a gente tem, a partir de uma perspectiva do Celso Furtado, um projeto interrompido em 64, né, que instalou uma modernização, ou seja, crescimento econômico com concentração de renda, né? Então, sem o incentivo, a promoção do mercado interno e a reestruturação da sociedade que isso desperta em termos de salário, de renda e de consumo, sem falar na questão das liberdades políticas. E esse projeto não foi retomado depois da redemocratização, né? A gente teve um aprofundamento da concentração de renda e a gente passou a ter um processo de desestruturação da capacidade do Estado organizar a economia, né? Que bem ou mal existia, né? As empresas estatais, por mais criticável que fosse um processo de endividamento, de conglomeração, etc., existia um controle de alguns setores e que não é, lembre-se, o projeto do Furtado, mas que foi desestruturado absolutamente na década de 90 com privatizações e com a adoção do modelo neoliberal incoerente, contrário ao projeto furtadiano e à Constituição de 88. Parece que a gente começou a produzir na política econômica o inverso, né, a inversão dos objetivos que estão na Constituição de 88. Mas esse contexto neoliberal, aí eu não sei se o Celso Furtado, na década de 90, ele falou: nunca foi tão grande a distância entre o que somos e o que gostaríamos de ser, o que sonhávamos ser, né? E aí eu acho que essa frase dele tá cada dia mais ecoando nos nossos ouvidos, continua se aprofundando a distância entre o que somos e o que poderíamos ser e o que podemos ser, né? Eu acho que ele continuaria dizendo o que podemos ser. O Furtado nunca desistiu de repor os desafios a serem vencidos e as condições estruturais a serem alteradas e quais os caminhos possíveis para essa alteração. Apesar de diagnóstico ser muito difícil, ele sempre recolocava o caminho possível para superar as dificuldades que se somam, né? Então, inclusive tem um filme muito bonito que chama-se O Longo Amanhecer, uma cinebiografia do Celso Furtado, em que a Maria da Conceição Tavares e outros vão fazer testemunhos importantes sobre essa trajetória e que são inspiradoras para o momento atual. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha o discurso neoliberal, ele tá arrefecido enquanto prática, na verdade. Porque se você olha o que está acontecendo no panorama internacional, a gente tem um nacionalismo exacerbado, a gente tem um mercantilismo contemporâneo que está em prática nesse momento, né? Você olha o jornal, a gente está vendo os mercados se protegendo no centro do capitalismo, né? A Angela Merkel chegou a cancelar leilão de concessão de distribuição de energia elétrica porque os chineses ganhariam o leilão. Ele falou: não, aqui dentro do território alemão não vai ter um alemão abastecido
por um chinês controlador. Ele não vai decidir sobre se a indústria alemã e o consumidor, ou o cidadão alemão, não o consumidor alemão, o cidadão alemão vai ter ou não energia. Essa decisão é nacional e, portanto, chinês fora daqui, né? E aí a gente tem uma instituição ativa e operante subordinada ao presidente da República dos Estados Unidos, que é o CFIUS, Committee on Foreign Investment of the US, então o Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos, que tem poderes há décadas e nunca deixou de ter para vetar operações de aquisição de participação e controle acionário de empresas americanas por empresas estrangeiras, que vetou uma série de operações no passado e continua vetando, e hoje em dia ampliou o seu escopo de atuação para, inclusive, a aquisição de terras. No ano de 2019, foi aprovada uma lei que chama-se, que alterou a competência do CFIUS para aprovar ou não, ter capacidade de vetar operações de aquisição de terras nos Estados Unidos. Por quê? Baseada na seguinte frase: segurança alimentar é segurança nacional. Então, não vai entrar o chinês para fazer land grabbing, para comprar terras aqui, para controlar o abastecimento da economia chinesa. Aqui, não. Então, isso eu acho, o Brasil se coloca nesse cenário como um país que continua tendo, apesar de toda a devastação, apesar de toda a superexploração, apesar de toda a parasitagem, inclusive dos próprios brasileiros e do governo, enfim, que há 30 anos vem esgarçando as nossas potencialidades, continua sendo um país com muito potencial em termos de mega biodiversidade, de potencial criativo, de gerar tecnologia, uma gigantesca reserva de criatividade que a gente tem. Cada megalópole dessa, cada periferia dessa, tem um jovem que está esperando uma oportunidade para colocar o seu potencial à disposição do país na forma de criatividade, de cultura e de tecnologia. E, por outro lado, a gente tem um mercado consumidor gigantesco. A gente está falando do consumo de serviços como saneamento básico, como transporte, como comida, né? A fome voltou a entrar na pauta, o Brasil voltou para um mapa da fome, e a gente não tem capacidade de abastecer o nosso mercado com autonomia de arroz. A gente chegou ao nível de R$40 um saco de arroz, porque a Conab abdicou de promover estoques reguladores e a organização da produção simplesmente ignora que a prioridade deveria ser alimentar a população brasileira. Então, o nosso potencial continua não aproveitado. Um cenário em que se aguçam a atuação dos Estados nacionais na prática contraria o discurso neoliberal. Então, na verdade, eu acho que a discussão sobre como retomar, como contrariar essa tendência que já tem 30 anos no Brasil, ela é de assumir esse projeto nacional, de assumir a identidade brasileira e rejeitar essa colonização mental do discurso econômico e o julgamento da política econômica antinacional que o governo e, inclusive, o judiciário e o legislativo promovem de várias maneiras. Ela é um julgamento histórico, é um julgamento político, e que a Constituição não resolve sozinha. A Constituição é muito bonita, mas ela demanda a assunção por parte, e acho que o dever dos intelectuais é muito grande, isso também é um pensamento furtadiano a partir do Mannheim, de promoverem a criação dessa cultura de soberania nacional no campo econômico e político. Eu vou deixar o professor Gilberto, que tem muito mais condição de falar, enfim, sobre essa questão da soberania sobre recursos e tecnologia do ponto de vista jurídico do que eu. Obrigada. Obrigado, professora Leia. Vou passar agora a palavra para o professor Gilberto, né? As provocações colocadas, né? Vamos lá, professor. Bom, de tudo que a Juliana e a Leia falaram, vou complementar só. Primeiro, na atual conjuntura histórica, o que nós estamos vendo, a Juliane destacou e a Leia destacou, é que o país está na contramão
do que está acontecendo no mundo. Essa disputa entre Estados Unidos e China por hegemonia mundial era para ser uma oportunidade para o país ter um projeto autônomo, como foi a disputa dos anos 30 e dos anos 40 entre Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. E depois, esse projeto nosso de autonomia nacional virou inimigo do modelo americano por causa da disputa aí com a União Soviética, e aí a Revolução Cubana, e os americanos começaram a achar comunista embaixo da cama. Hoje o único país do mundo que procura comunista embaixo da cama ainda é o Brasil. Não é algo absolutamente fora de tempo, de lugar e de sentido. A gente conta para alguém fora do Brasil, ninguém entende isso. É uma regressão mental que ocorreu nesse país, que vem ocorrendo nesse país. Mas, enfim, a gente tinha uma oportunidade. Agora, o problema é que a gente não, nos anos 30, a gente tinha uma elite política e parcela da elite econômica, não toda, a boa parte era contra, mas uma parcela, como, por exemplo, o Roberto Simonsen e outros, que entendeu que o Brasil tinha essa possibilidade e conseguiu atuar dentro das limitações que um país como o Brasil tem e conseguiu ampliar a margem de manobra do Brasil. O Brasil não foi nem colônia dos Estados Unidos, nem colônia da Alemanha, muito pelo contrário. E o fato até de ter participado da Segunda Guerra de uma maneira diferente que os outros países participou, também mostra a posição do Brasil no mundo. O Brasil não fez simplesmente uma declaração de guerra na Embaixada da Alemanha e foi embora. Participou ativamente, seja na questão marítima de patrulha, seja mandando tropa, lógico, mandou o que podia mandar. Não tinha porta-avião, não tinha bomba atômica, não tinha nada disso. Mandou o que pôde fazer, mas fez alguma coisa mais diretamente. O Brasil tinha uma posição distinta no quadro das nações. O que acontece hoje é que, infelizmente, não só não tem uma elite econômica e menos ainda política à altura dos desafios, como particularmente a nossa elite política está dividida entre quem quer nos vender para os Estados Unidos, quem quer nos vender para a China e quem quer nos vender para os dois. Esse é o ponto. O Brasil ficou o século XX inteiro brigando, e Celso Furtado é representante disso, para não ser uma fazenda ou uma mina da Europa ou dos Estados Unidos. E pelo projeto atual nós vamos ser uma fazenda, uma mina da China, no final das contas. Que parece que quem vai ganhar. Vamos terminar sendo uma fazenda, uma mina da China. Por quê? Porque mesmo quem se desconta o projeto de associação, de dependência com os americanos, não tem um projeto alternativo. O projeto alternativo deles é a China. É se tornar dependente da China. Isso não é proposta nenhuma. Esse é o problema que o Brasil tem, o grande problema, com um detalhezinho, para piorar a nossa situação. O governo Fernando Henrique, a partir dos anos 90, o governo Collor e Fernando Henrique, eles destruíram o que puderam do Estado Nacional. Os instrumentos de atuação, de controle, de planejamento, mas eles não conseguiram destruir a base do progresso do desenvolvimento nacional, que ainda era um desenvolvimento fundado no trabalho. Isso aconteceu agora. Em 2016, para 2016, nós estamos destruindo a passos largos toda e qualquer organização do trabalho neste país. Isso significa uma mudança de projeto. O governo atual, assim como o governo Temer, não quer a base dele não é mais o trabalho. Não é por acaso que fica falando de auxílio emergencial, de ajuda, renda básica. Isso é para uma sociedade que não tem trabalho, que não tem emprego. Não dá para organizar a economia, ou reorganizar a economia, sem a organização do mundo do trabalho. O Getúlio entendeu isso, não é por acaso que as leis trabalhistas são dos anos 30. Não foi bondade, também não foi maquiavelismo, foi necessidade. Como o Lenin entendeu isso na Rússia, como o Roosevelt entendeu isso nos Estados Unidos, como qualquer um que tem noção do que está fazendo, entende que o trabalho tem que estar organizado. A própria China. A China, que tinha um trabalho totalmente precário, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Hoje, o preço da mão de obra na China, tu não gosta de falar custo Brasil, como se direitos fossem custo, é maior do que o custo da mão de obra brasileira. Eles têm mais direitos.
se o problema é esse. O que não tirou a competitividade deles. Aliás, como na Europa, sempre tiveram mais direitos e nunca tirou, ou nos Estados Unidos, e nunca tirou competitividade de produto americano ou europeu nenhum. E é só quem não conhece os Estados Unidos para achar que os Estados Unidos não têm direito trabalhista. Eles têm, de uma maneira diferente, mas têm. Hoje mais precarizado, lógico, né, em alguns setores, mas continuam tendo. As unions são muito poderosas nos Estados Unidos. São sindicatos. As pessoas falam as coisas sem saber. Aliás, temos um Supremo Tribunal Federal que decide, tá já falando da Constituição, e aí eu vou contra a Constituição, que é uma Constituição que garante o trabalho, marcadamente, o trabalho está presente em quase todo o texto, a proteção ao trabalho, decide desmantelando a proteção ao trabalho, com base em dado falso. Que o Brasil é o país mais litigioso do mundo, que o custo Brasil, uma série de estudos falsos, já foram comprovadamente falsos. E o ministro do Supremo fala com a maior cara de pau como se fosse verdade. E ele sabe que é falso. Somente quando ele se proclama iluminista ainda. Iluminista desde que os meus servos trabalhem para mim. Desde que os meus escravos... o Jefferson era um grande iluminista, é verdade. Cheio de escravo trabalhando para ele. Quando o Jefferson diz na Declaração de Independência dos Estados Unidos que os homens são livres e têm direito à busca da felicidade, ele não está pensando nos escravos dele, que para ele não são homens, são coisas. Não são gente. E a mesma coisa. O que está acontecendo é de novo, uma elite que está absolutamente desligada do país, mas e que vai terminar pelas suas próprias contradições, por dois motivos. A gente percebe isso, o Brasil está tanto na contramão, que é a pressa. O que espanta do governo Temer para cá, que não aconteceu no governo Fernando Henrique? A pressa na destruição. Por que pressa? Porque eles sabem que eles têm prazo limitado. Eles têm que fazer dinheiro o mais rápido possível. Porque eles sabem que eles estão com os dias contados. Isso não vai durar. Isso é uma coisa. A forma como está se organizando a economia capitalista mundial não vai permitir que isso continue por muito mais tempo. Número 1. E número 2, eles apostam sempre, como não enxergam um palmo à frente do nariz, na própria destruição. Nós temos empresários industriais que deixaram de ser industriais, são financistas. Eles não estão nem aí. O atual presidente da Fiesp nunca pisou numa fábrica, ele é um falido. Ele vive de alugar galpão. E é o presidente da Federação Industrial, teoricamente, mais poderosa do país. A indústria no Brasil caiu a níveis pré-plano de metas, na participação do PIB. Ou seja, tudo que a gente fez em 60, 70 anos foi à toa. Se jogou fora. No caso da agricultura, que o agro é pop, o agro é tech, não é? O agro é o máximo. O setor, e a Léa pode falar isso melhor, a agroindústria é um dos piores setores da economia brasileira. Ela gera divisa, mas ela gasta essas mesmas divisas. Porque tudo que ela consome é importado. É implemento, semente, fertilizante, maquinário. Não tem agroindústria no Brasil, tem agronegócio. As palavras dizem muito. Não tem agroindústria, tem agrobusiness. Você vende soja crua. Você não vende nada processado. Vende café cru. Vai ver como na questão mineral, vende pelota de ferro, não vende aço. Vende óleo cru e importa gasolina. O que o Brasil está fazendo com as refinarias é um crime. Destruiu o parque de refino para importar dos Estados Unidos gasolina e óleo diesel, quando você fazia aqui, a troco de nada. Então, na verdade, ao mesmo tempo, uma indústria que se destruiu por si mesma, virou irrelevante, o próprio agrobusiness. Por quê? Porque liberando as terras para os estrangeiros, que nos Estados Unidos não existe, na Europa não existe, mas aqui estão aprovando, quem vai comprar? Multinacionais americanas ou chinesas ou europeias. O fim do latifúndio brasileiro, do latifundiário brasileiro, foi dado por ele mesmo. Porque quem vai comprar terra de quem? Eles vão deixar de existir. Talvez seja bom. Porque eles vão deixar de existir. Expropriar grande multinacional talvez seja mais fácil. Não estão lá na bancada ruralista no Congresso. Talvez seja mais fácil. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é que é uma elite suicida, que está descolada totalmente dos rumos do país. Agora, e o papel da Constituição? Esse é o problema. Lógico que num governo protofascista como esse,
falar da Constituição é uma defesa, porque ela ainda garante alguns direitos fundamentais. Mas é só isso. A Constituição de 88, ela não faz parte mais do sistema político do Brasil. Não faz hoje e não vai fazer amanhã. Eu falo isso, as pessoas ficam meio assim, mas é verdade. A Constituição foi suspensa, ela acabou. A gente usa ela como retórica, porque ela ainda existe formalmente. Mas na prática ela não existe. Tanto ela não existe que o sistema político entrou em colapso. E a prova que o sistema político entrou em colapso é esse sujeito se prende da República. É o Congresso ser o que é o Supremo ser o que é. É um sistema que não funciona. É um sistema que não consegue funcionar e que simplesmente está aí vendo quem ganha mais, quem destrói mais rápido para faturar o máximo mais rápido. O senhor Rodrigo Maia está numa corrida com o Paulo Guedes para ver quem ganha mais. É isso. Eles todos têm prazo de validade. Pode ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, mas eles sabem que isso tem prazo de validade. Como é que você... então vai ter uma Constituição no futuro, provavelmente. Porque o vaso trincado, infelizmente, não se cola. Quando você cola, não é o mesmo vaso. Não é o mesmo vaso. Lógico, a Constituição tinha várias coisas boas, mas tinha coisas ruins. Deu no que deu. O sistema político estava muito mal estruturado, infelizmente. Tinha outros problemas também. Ela tinha coisas boas e tinha coisas ruins. A gente não pode ser iludido com a Constituição. Senão vamos ficar gritando que a Constituição é bonita e a realidade é feia e não vamos cumprir o nosso papel. O nosso papel é conscientizar as pessoas, como disse a Lé, como disse a Juliana. E a questão é, qual é o primeiro passo para retomar um projeto de desenvolvimento? É conseguir difundir, espalhar, criar uma cultura favorável a isso. Que não é difícil no Brasil, de novo. O Brasil é talvez o único país do mundo em que houve uma campanha popular de verdade para a criação de uma empresa estatal. Que é o caso da Petrobras. A campanha do Petróleo Nosso não foi uma campanha como essas da Globo, que sai na televisão e todo mundo acha legal. Pelo contrário, foi uma campanha contra os grandes meios de comunicação. Contra a mídia, contra o poder econômico. Eles não queriam. A mídia brasileira sempre foi contra a Petrobras, desde o início. Ela é a favor da Shell, da Esso, de quem paga propaganda para elas. Ela não é a favor da empresa estatal. E foi um projeto de mobilização em condições muito mais adversas do que as que temos hoje. Não tinha como espalhar, quando tinha que ir de porta em porta, você não podia mandar mensagem, você não tinha WhatsApp, você não tinha e-mail, você não tinha televisão, né? Você não tinha nada disso. Você não tinha meios de alternativa, internet, meios alternativos de fazer chegar a mensagem às pessoas. E a população, em tese, pelo menos formalmente, muito mais... o nível de instrução muito mais baixo. Né? Hoje o nível de instrução, teoricamente, é mais alto. Não sei se foi bom ou ruim, no final das contas. Parece que as coisas regrediram. Mas, enfim, de qualquer maneira, até as pessoas entenderam isso nos anos 50, entenderam isso nos anos 60, entenderam isso nos anos 70, todas as vezes tentaram ir para cima da Petrobras, nunca se conseguiu, e agora se consegue. Por quê? Porque simplesmente vivemos numa desmobilização, que fica todo mundo chorando no canto, perdemos em 2000, perdemos em 2016, paciência, agora fazer o quê? Agora é refazer. Vou ficar esperando o milagre da volta do Messias, que não vai voltar. E se voltar, não vai mudar nada, porque não se comprometeu em nada em retomar nada disso. Se voltar, vai voltar para continuar a política de conciliação, que é a mesma política que fez quando era presidente. E que não mudou nada disso. Não retomou a Vale do Rio Doce, não impediu privatização, não fez reforma agrária, não fez reforma urbana. Tudo bem, não mexia na universidade, não falava essas pataquadas que a gente escuta, não fazia o Brasil passar vergonha, combateu a fome efetivamente, melhorou condições sociais efetivamente. Mas nos grandes temas necessários para o país, não mexeu em nada. Né? Não mexeu em nada. Né? Agora vai voltar para fazer, vai fazer diferente? Não vai. Vai tentar repactuar. Então não adianta querer ficar, tem que ter um projeto, tem que discutir o que fazer, é reestatizar o que foi privatizado, é retomar o que foi dado, é reorganizar a agricultura em modos não coloniais, é recriar a política industrial, é reestruturar o processo de trabalho. É isso que tem que ser feito. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Né?
A questão é como é que a gente vai... aos poucos, não tem jeito. Né? Pode ser que o Brasil vive sempre de crise econômica em crise econômica. Pode ser que a crise mundial acelere as coisas aqui. Pode ser que não. Mas que eles sabem que eles estão com o prazo contado, eles estão. Isso é importante. A atitude deles mostra isso. Eles estão com pressa e estão com medo. Se eles estão com pressa e estão com medo, significa que o projeto deles não é como dizia o Fernando Henrique, para de 20 anos, de 30 anos. O Fernando Henrique falava isso. A gente tinha essa ilusão. Eles não têm. O Guedes não fala, meu projeto é de 30 anos, de 50 anos. Fala, estou fazendo aqui porque eu preciso fazer. E ele vai pegar o dinheiro e ir embora para os Estados Unidos, que é o que ele quer fazer. A questão vai depender. O mundo está caminhando também para. O Juliano pode falar melhor, uma crise dos mercados financeiros aí. Está tudo indicando que vem outra. Melhor ainda. Talvez seja a mesma, né, de 2008, piorada. Então eles não estão com vida fácil também. Lógico, eles vão ganhar porque eles ganham dinheiro porque eles sabem fazer isso no mercado financeiro. Mas a questão o poder eles não vão ficar. Eles sabem que eles não vão ficar. É temporário. E não existe sociedade suicida. A sociedade brasileira pode estar anestesiada, pode estar amortizada, pode estar cambaleante, mas mais cedo ou mais cedo ela começa a se reestruturar e vai conseguir fazer impor o projeto nacional, que é o projeto nacional do que o Celso Furtado defendia, que é o projeto nacional que o Getúlio tentou implementar, que é o projeto nacional do Plano Trienal, que é o projeto nacional que é o que consegue dar um futuro para o país. E aí, em condições materiais, políticas e democráticas bem superiores às que vivemos hoje. Obrigado, professor Gilberto, mais uma vez, né? Sempre eloquente, né? E uma grande participação. Mas, Matheus, me parece que tem mais uma pequena rodada. Vamos fazer mais uma rodada. Tem, Matheus? Eu vi aí alguma pergunta. Matheus, eu queria antes agradecer a presença no nosso debate aqui, a Rosa Freire Aguiar, que está presente, a esposa do homenageado professor Celso Furtado. Matheus. Bem, professor, me mandaram aqui uma pergunta no meu privado, né, aqui no meu WhatsApp, que é uma pessoa que está assistindo, que é o Oswaldo. Ele gostaria de fazer uma pergunta direcionada a Juliane, e tem uma outra aqui que também é direcionada aos outros dois palestrantes, o professor Gikovich e a professora Leia. A primeira das perguntas, que é para a professora Juliane, ela é a seguinte: é possível implementar o modelo de desenvolvimento de Keynes, sendo que hoje o centro de acumulação do capital está focado numa lógica financeira, algo mais ou menos nesse sentido? E a outra pergunta, que vai para os outros dois participantes, ela vai no sentido de questionar acerca do federalismo. Uma das propostas de desenvolvimento, inclusive propostas em certo grau, em certa medida, pelo plano constitucional brasileiro, é a tentativa de se fazer o desenvolvimento em plano federativo, nos 3 níveis. E a pergunta aqui que é trazida é se vocês poderiam comentar acerca de um pouco dessa situação, olhando por uma óptica do próprio Celso Furtado. Matheus, tem mais uma pergunta do professor Leonardo Alves Corrêa para o Gilberto e a professora Leia. Atualmente vivemos um processo acelerado de separação entre constituição política e constituição econômica. Então, aí a nossa última rodada, né? Para poder a gente não passar muito do tempo fixado, que foi 12 horas, né? Então, eu pediria aos palestrantes, né, para poder colocar as suas respostas. Obrigado. Vamos lá. Professor, a Juscelia gostaria também de fazer um breve comentário ou uma breve pergunta, só para avisar. Ela vai falar.
Isso. Então tá, estão aguardando a fala dela. Célia? Ela poderia mandar pelo chat se ela está com dificuldade. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Maria Jocélia ela se articula, a professora Leia começa a fazer a sua participação. Eu vou ser muito breve, eu vou deixar mais espaço para o professor Gilberto responder, até pelo adiantado da hora. E só queria comentar a respeito essa relação entre Constituição Econômica e Constituição Política. Eu acho que a crise da Constituição Econômica e também da Constituição Política foi bem apontada pelo professor Gilberto. Eu acho que é uma crise de legitimidade do poder e a política econômica por decorrência disso, que tem como resposta a resposta a essa distância entre a Constituição e a realidade voltar ao poder constituinte originário, né? O professor Gilberto Bercovitch fala, o povo, o fundamento das constituições é o poder popular. Então, a reconstrução de um novo pacto que seja nacional, que seja pela soberania, passa por reativar a capacidade da sociedade brasileira de fixar esses objetivos, que são os mesmos, eles não são novos, os desafios são os mesmos, porque continuamos sendo uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade dependente, que tem uma janela de oportunidade, sim, porque o Brasil continua podendo se inserir na ordem internacional e a cada dia tem a possibilidade de decidir sobre seus fatores econômicos e políticos, mas que precisa refazer a sua capacidade de ordenar esses processos. Isso passa pela decisão da sociedade. Não adianta voltar ao pacto da Constituição com um argumento meramente formal, positivista. Então, eu acho que essa distância vai resolvida mesmo uma nova síntese da vontade popular. Professor, eu vou deixar você concluir, porque, de fato, eu quero ouvi-lo a respeito da questão regional, da questão federal também. Antes de passar para a Juliane, a Jocélia já tem condição de fazer a pergunta. Jocélia. Professora, ela está com problema na conexão por hora. Então, ela pode mandar pelo chat, então, né? Vamos perfeito. Deixar, então, a Juliane fazer a sua intervenção. Você está sem microfone. Então, bom, Juliane, vou passar a palavra até ela enviar a pergunta, então. Tá? Tá bem. Eu vou tentar ser rápida também, pelo adiantado da hora, e também para ouvir o professor Gilberto. Bom, a pergunta que me coube aqui do ponto de vista mais econômico é possível adotar o modelo de desenvolvimento keynesiano em uma lógica financeira? Eu vou tentar responder essa pergunta, mas também mobilizando o Furtado aqui, que é aqui o nosso tema central. Primeira coisa, muito rapidamente, é que o modelo keynesiano, ele não é bem um modelo, né? Keynes é meio o pai da macroeconomia, porque diagnosticou, por um lado, que a economia não funcionava tal como apregoavam os neoclássicos, né? Que quanto mais
individualismo e egoísmo, inclusive os agentes se moviam no mercado, mais isso contribuía para o bem-estar geral, né? O Adam Smith, que é o grande pai dessa teoria, vai dizer que não tem a tal benevolência do padeiro. O padeiro não produz pães para o mercado porque ele é legal, mas porque ele oferta pães porque ele quer comprar outras coisas, para isso ele tem que comprar pães. Então, quanto mais as pessoas maximizarem a sua utilidade marginal e atuarem de forma egoísta no mercado, mais isso contribui ao bem geral, e as crises seriam coisas como se fossem manchas solares, né, eventos muito esporádicos que acomodariam um sistema capitalista sadio, né, uma doença exógena. E o Keynes vai dizer, não, o capitalismo, e aí resgatando bastante Marx, né, ele parte do diagnóstico, pelo menos de uma premissa marxista, de que o modo de produção capitalista também seja as suas próprias crises de acumulação e sobreacumulação. Por isso, o Estado, o planejamento era uma dimensão central para equilibrar e salvar o capitalismo dele próprio. Então, em síntese, o Keynes dizia, olha, principalmente através da via da política monetária e da política fiscal, você consegue manter um nível de atividade, de demanda agregada numa economia, né, pelo ponto de vista da política monetária, através de uma taxa de juros baixa o suficiente para estimular a eficiência marginal do capital, para estimular a atividade produtiva, geradora de emprego, e a política fiscal equilibrando o ciclo econômico em períodos de recessão, em períodos de crise, quando nem as empresas nem as famílias podem gastar, o Estado cumpre essa tarefa anticíclica. O Furtado vai dizer, no livro Análise do Modelo Brasileiro, que a periferia nunca adotou uma política keynesiana, inclusive ele vai, não citando, não sei se tinha conhecimento, mas a partir de uma análise que o próprio Kalecki, um economista marxista polonês, vai dizer que o problema na periferia não é falta de demanda, como é no centro, é falta de oferta, uma estrutura produtiva incapaz de ofertar as mercadorias ali da modernidade capitalista, como a Leia falou, que são de uso social. Então, a gente tem um processo bem mais originário de transformação para pensar o Brasil. Em primeiro lugar, a história não volta para trás, então a gente não vai refazer um keynesianismo. Em segundo lugar, a gente tem particularidades próprias, muito bem explicitadas pelo Furtado, da formação social e econômica no Brasil, que precisam ser levadas em conta para pensar um modelo que caiba nas nossas particularidades econômicas e sociais. Eu acho que isso é muito importante no Furtado, ou seja, não é um decalque ou uma cópia de modelos já constituídos, né, uma cópia de experiências pregressas, mas é a atividade criativa, né, do povo brasileiro constituindo a capacidade de pensar um projeto para ser uma nação. E o Furtado apostava muito no povo brasileiro, eu aposto muito no povo brasileiro, e como a Leia falou, a gente tem uma quantidade, um reservatório de criatividade, né, de braços, de pernas, de mentes, disposta a contribuir para a geração de riqueza nesse país, uma nação que superou a ideia de ser uma empresa colonial, lá no Caio Prado Júnior, e afirmou um sentido nacional, ainda que economicamente voltado para fora, ou que afirmou uma unidade nacional quando a regra era nos manter como um não-povo, resgatando também o Darcy Ribeiro. Então, a gente tem muita confiança nesse povo, na capacidade que a gente tem de constituir um projeto verdadeiramente nacional de desenvolvimento, que, como o Furtado falou, subordine a esfera da acumulação privada, que essa não seja o fim, essa seja o meio, mas o fim seja o bem-estar social, nos últimos escritos dele, com a visão de desenvolvimento cada vez mais vocacionada para essa ideia de solucionar os problemas humanos fundamentais. A dinâmica, a dominância financeira é um problema nesse sentido, né? Ela não é incompatível com o keynesianismo, mas é incompatível com as nossas necessidades fundamentais, que tem a ver com a produção, com a geração de emprego e a produção de mercadorias, ou seja, o sistema financeiro, na visão do Furtado, que se exacerba a partir do fim do lastro dólar-ouro, o surgimento do mercado paralelo offshore financeiro ali fora do controle americano. Essa financiarização ela é um entrave, ou seja, para constituir este projeto nacional de desenvolvimento, mais do que pensar uma estrutura de oferta, vai exigir da gente a continuidade, talvez, do que o Celso Furtado escreveu, a partir da análise que a gente pode ter agora, um diagnóstico melhorado do que é propriamente dito a financiarização, que ele não chegou a conseguir olhar com a natureza como a gente está olhando agora, com a iminência de crises financeiras, mas nós vamos precisar pensar uma forma de estatização e controle estatal do sistema financeiro como condição fundamental pregressa para pensar que o controle das decisões, das variáveis fundamentais de decisão precisam estar em território nacional. Isso passa por manter empresas estratégicas e o controle de ativos estratégicos, principalmente os ativos, recursos minerais e naturais, mas também controlar esse sistema
que tende a ter uma vida própria, se descolar da produção e levar o mundo ao colapso de crise através de crise. Bom, é isso que eu podia contribuir com esse elemento, e só saudar mais uma vez o Furtado e incentivar muito vocês a lerem esse grande homem, grande brasileiro, grande vocacionado para pensar essa nação. Cada vez mais a gente precisa se esperançar e se apoiar em algo, e o Furtado, ainda que mais pessimista na última fase, é também um alento de esperança e de confiança no nosso destino. Obrigado, Juliane. Tem mais uma perguntinha aí, para o Gilberto. Gilberto, se tem, para você falar da Constituição dirigente, se ela já passou, e se nesse tempo de declínio do capitalismo, esse modelo entende-se como ultrapassado. Eu só queria fazer uma pequena pontuação, né, que muita gente falava, não existe outros projetos. Se nós sentarmos e vermos atentamente essa live, né, nós vamos ver que nós temos sim um projeto desenhado aqui entre nós. Tá? Então, parabéns mais uma vez, você palestrante. Gilberto, está com você agora a palavra. Bom, várias coisas. Eu vou me arriscar só num negocinho complementar o que a Juliane falou do Keynes, que, como ela destacou, o Keynes percebeu uma série de tendências e vai explicitar uma série de elementos que depois vão ser utilizados por outros, como o próprio Celso Furtado. E tem um detalhezinho que a gente tem que se dar conta para pensar num projeto próprio. O modelo dito keynesiano da Europa, ou até dos Estados Unidos, é um modelo focado especialmente na questão do plano emprego. Até porque são sistemas econômicos centrais, desenvolvidos, que tinham resolvido boa parte das suas questões. No nosso caso, é um pouquinho pior nesse sentido, porque o nosso modelo não pode ser só keynesiano. O problema do Brasil não é só pleno emprego, embora o emprego seja, obviamente, uma das questões. O problema do Brasil é outro, como o problema da América Latina, dos países subdesenvolvidos. Nós temos que construir uma série de setores, temos que estruturar uma série de políticas que não temos. Na verdade, o nosso Estado tem que ser mais que o Estado keynesiano, porque ele tem que ir além disso, que é um desafio. Quer dizer, é o paradoxo do Estado periférico. Ele, aparentemente, é mais fraco do Estado central, mas ele precisa ser um Estado muito mais forte, porque ele tem que superar o subdesenvolvimento, ele tem que superar isso. Isso é muito mais do que o Keynes propunha. Isso, o que o Celso Furtado propõe, vai muito mais além disso, é muito mais radical e muito mais transformador, que o Prebisch e o Furtado falavam. Isso é uma coisa. Questão da federação. A federação no Brasil, ela traz uma série de problemas, né? O Celso Furtado tentou achar uma saída original com a questão da SUDENE, do espaço regional de compatibilização de políticas, de organização de políticas comuns. O que eu digo assim, acho que a gente tem que voltar a pensar nesse nível macro. O que aconteceu com a Constituição de 88, especialmente, foi uma força muito forte, uma força grande do lobby municipalista, e que, na verdade, fragmenta todas essas políticas que nós precisamos. O município é importante, lógico, no município que as pessoas vivem. Mas todo mundo fala, a pessoa vive no município, ela vive também no município, que faz parte do Estado, faz parte da União, ela vive também na União e no Estado. O que acontece é que jogar tudo nas costas do município, como aconteceu muitas vezes, gera o quê? Gera uma fragmentação e uma pulverização de esforços que poderiam ser muito melhor coordenados em outras esferas, seja estadual, regional, até nacional. Então, a gente tem que repensar o federalismo brasileiro sem nenhum tipo de preconceito. O problema é que, quando você tenta pensar alguma coisa, fica sempre esse lobby do município muito agitado. A esfera estadual foi esvaziada, por exemplo. Para que serve a Assembleia Legislativa do Estado? Não tem poder de legislar sobre quase nada. O Estado perdeu uma série de competências. Então, nós temos uma federação que está capenga entre a União e o município e sem nada intermediário.
Os estados foram completamente esvaziados. Tanto, aliás, a prova que foram esvaziados é o sistema político. Você não precisa mais ser governador para ser candidato a presidente. Antigamente seria inconcebível. O sujeito só era presidente da República porque tinha sido governador ou, eventualmente, era um vice que tinha assumido. Mas era inconcebível não passar pelo governo de um estado. Hoje, não. Os últimos presidentes, nenhum deles passou pelo governo de... Aliás, não pelo governo de nada. Nenhum deles foi prefeito, nenhum deles foi governador. O Fernando Henrique não foi. O Itamar tinha sido prefeito e voltou a ser governador, que é o que ele queria ser. O Collor, o Sarney tinham ganho as carreiras tradicionais, o Tancredo também. Agora, o Fernando Henrique não foi nada. Foi ministro. Senador e ministro. O Lula foi liderança sindical e depois presidente. A Dilma foi ministra e presidente. O Michel Temer foi deputado, secretário, mas nunca exerceu cargo executivo propriamente dito. Não foi prefeito nem governador. E o atual era o sujeito lá do baixo clero que nem projeto de lei tem. Nunca apresentou um projeto de lei. Quer dizer, isso prova a desimportância da federação no Brasil. Ninguém passou por ela, não precisa mais. Ela é algo que... Hoje, então, aliás, eleição para prefeito, eleição para governador, ninguém liga mais. Ninguém está preocupado mais. Ah, tá bom, ganhou aqui, faz uma coisa ou outra, mas não é a eleição principal. Deixou de ter importância. Então, tem que repensar de novo o federalismo brasileiro, porque está alguma coisa errada. É a questão da Constituição. Essa separação entre Constituição econômica e política é evidente. A Constituição política brasileira é um desastre. A prova é a crise política. Ela não conseguiu se arranjar os poderes de forma em que a gente tem que assumir quem toma a frente no Estado moderno é o Executivo. Isso não é um problema. O Legislativo tem outras funções que não é ficar atrapalhando o Executivo, criando pauta-bomba, ou tendo que ficar nomeando gente. Né? Ficou essa política do presidenciário de coalizão, como eles chamam, né? É um pacto de oligarquias para sustentar o presidente da República, que é um presidente, por incrível que pareça, relativamente fraco em comparação aos anteriores. A Constituição de 88 tirou muitos poderes da presidência, por reação à ditadura, mas não só. Aliás, o próprio Celso Furtado fala isso. Ele tem um texto de 68, saiu no Brasil Tempos Modernos, um livrinho que é, na verdade, a tradução de uma revista do Sartre, Le Tempo Moderno, e que ele falava que como que era o sistema político no Brasil? Você tinha um presidente forte, reformista, que tentava fazer as mudanças, e tinha um Congresso mais conservador, e era sempre desse embate que saíam as mudanças a partir de 45. Esse é o governo Getúlio, é o governo Juscelino, é o governo João Goulart, assim funcionou. Então, o que acontece? É uma reação, quando vai ter o processo de redemocratização, para não ter de novo um presidente forte reformista. E para ficar mais na mão das oligarquias no Congresso e no Judiciário. É o que aconteceu com a Constituição de 88, uma Constituição que privilegia o controle oligárquico. O poder que o Ministério Público e que o Judiciário ganharam não tem cabimento em lugar nenhum do mundo. Mas por que ganharam? Porque são instituições não eleitas, são parte da oligarquia, são parte da elite. Aliás, está provado isso, só que eles veem o que eles fazem. Fazem e desfazem o tempo todo. Agora, ninguém consegue governar um país desse jeito. Isso é verdade. Quando mesmo o atual reclama, no fundo ele tem uma certa razão, mas não dá. Não dá. Realmente não dá. Você tem que dividir com mais 5, 6, para toda hora. Você fala uma coisa, o outro fala o contrário. Realmente o problema está na própria estrutura, como foi montada. A Constituição Política de 88 e o sistema eleitoral, tudo isso a gente sabe. Tem os seus problemas e geraram a crise que geraram. E a Constituição dirigente depende do que você entende por Constituição dirigente. Se você entende Constituição dirigente como uma Constituição transformadora, no modelo original do Canotilho, a Constituição com um plano de transformação para a sociedade, enfim, que era o projeto de 88, essa realmente acabou. Essa foi jogada fora. Agora, se você entende Constituição dirigente como uma Constituição que amarra a política,
que dirige a política na situação, ela continua vivíssima como nunca. É só ver as reformas constitucionais que foram feitas a partir dos anos 90, particularmente a emenda 95. A emenda 95 é o que eu chamo, junto com o Sr. Mastoneto, de Constituição dirigente invertida. Porque ela vincula todos os poderes da República, toda a contenção fiscal para fazer caixa, para pagar a dívida, para ter garantia de pagamento do serviço da dívida. É para isso que ela serve. Né? É para isso que ela serve. Ela amarrou totalmente a política. Ué. Qual que é a grande discussão? Pode furar o teto, não pode furar o teto, porque a Constituição mesmo não existe mais. A gente viu isso na pandemia. As verbas para a saúde foram cortadas e ninguém falou nada. As verbas da saúde a saúde recebeu muito menos dinheiro que deveria ter recebido, em virtude do teto, e todo mundo achou normal, ninguém reclamou. Agora estão tentando inventar formas de burlar esse teto às custas do funcionalismo. O funcionalismo que 80% ou 90% ganha menos de R$5.000. Quer dizer, os cargos que têm distorção no judiciário, no Ministério Público, esses ninguém mexe. Esses são intocáveis. É a mesma coisa aqui em São Paulo. Não sei se em Minas vocês estão sabendo. O governador aprovou uma lei aqui destruindo meio estado. E entre os órgãos que ele está extinguindo, é o zoológico. Eu quero saber qual é o problema do zoológico. É o elefante que come muito? Então precisa fazer um regime? Né? O leão está comendo carne de primeira, é melhor dar carne de segunda para ele? Quer dizer, qual que é a despesa no geral do estado? Um órgão que faz pesquisa, que é educativo, quer dizer, ela que é direito ao lazer, tem toda uma série de benefícios para a sociedade. O que eles vão fazer agora? Vão vender o zoológico? Vão botar os bichos na rua? Vão matar eles de fome? Com a desculpa de corte de despesa. Eles extinguiram a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado, que, bem ou mal, funcionava há 30 anos, uma das poucas políticas sociais que mantiveram aqui, que era de casa popular. Era entrega de casa popular, que, aliás, rendeu a eleição e a reeleição de vários governadores do atual grupo político. E simplesmente extinguiram, porque realmente gasta, fazer casa popular custa. Então, eu não sei, acho que os governadores, eu sei que o de Minas também tem essas suas vocações de extinguir tudo e cortar tudo, eles querem ser simplesmente chefes da polícia. Eles são eleitos para ser chefe da polícia. Então não é mais fácil a gente escolher um coronel da PM para governar o Estado, já tem um capitão mesmo, já fica um coronel da PM, e fica mais fácil, assim é mais fácil de governar. Né? Esse é o discurso fiscalista onde leva a isso. Ele leva a isso, vai desmontando. Nesse sentido, a Constituição dirigente está vivíssima, porque ela vincula, ela amarra todo mundo. Nesse sentido, não tem... não há nenhum problema em relação a isso. Só para encerrar, eu acho o seguinte, todo mundo aqui já sabe, a Juliane destacou, a Leia, a importância da leitura do Celso Furtado. Acho que o projeto do Celso Furtado é basicamente questão da superação do subdesenvolvimento, e em termos mais gerais, é similar ao que se defendia, por exemplo, na Alemanha, no período da República de Weimar, que é a ideia da democracia econômica. É levar o Estado de Direito, é levar a democracia para a esfera econômica, para a esfera social. Democracia política, sem contrapartida na economia ou na esfera social, não é democracia de verdade. É uma farsa. Tudo bem, você vota, e daí não muda nada. A democracia tem que ser expandida. E esse é o drama, é por isso que estão correndo, esse é o desespero todo. Não querem que isso se expanda. Todas as vezes que no Brasil se tentou expandir a esfera democrática, a resposta foi um golpe de força. A questão é que o golpe de força atual está com menos prazo de validade. A validade dele é curto, até porque as circunstâncias no mundo não estão favorecendo tanto. Então o ponto é esse. Eu acho que o Celso Furtado continua extremamente atual e relevante, e é a partir dessa perspectiva da superação do subdesenvolvimento e da construção de uma democracia econômica e social. Esse é o ponto, são os dois pontos-chave que fazem com que o Celso Furtado continue tão importante para todos nós.
queria agradecer mais uma vez o professor Gilberto pela fala. Nós já vamos encerrar, né? Antes de eu passar a palavra para o Matheus para poder encerrar e fazer os agradecimentos necessários, queria agradecer mais uma vez a presença da professora Léa Vidigal, da professora Juliane Furno, do professor Gilberto Perkovic, pelas palestras, pelas respostas aos nossos participantes. Agradecer também a presença dos professores aqui, professor Samuel Pontes Nascimento, professor Leonardo Alves Correia, ao grupo da Fundação, com a César Moura e a Maria Jocélia, e todos os demais, ao grupo do CAAP, né, através ao CAAP, ao Centro Acadêmico Afonso Pena, através do acadêmico Matheus Cardoso. Eu queria agradecer novamente, né, a paciência, o carinho, o esforço de todos para realizar esse evento. Matheus, palavra de encerramento é sua, e também agradecer os discentes, né, não só da Universidade Federal, mas eu estou vendo também alunos, né, de outras universidades, centros de ensino, aqui, né, na nossa live e no nosso evento. Obrigado, viu, Matheus, também, e ao CAP. Eu que agradeço, professor. O Centro Acadêmico Afonso Pena, gostaria de agradecer, então, a presença de todos e a participação dos nossos palestrantes, professor Gelkovic, professora Léa, professora Juliane. Muito obrigado pela exposição e esperamos que esse evento ele fique na memória por essa comemoração, por essa celebração desse nascimento, desse centenário, dessa pessoa tão importante na história do Brasil, do pensamento intelectual brasileiro, que foi Celso Furtado. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Uma excelente tarde, um excelente sábado a todos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Acabou.